Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre os livros relativos à poesia ou também chamados de livros de sabedoria, sapienciais. Então você pode chamar de livros poéticos ou sapienciais. Os livros, na verdade, são 5. São Jó, que começa com Jó, depois nós vemos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes são os 5 livros ditos livros de sabedoria ou livros poéticos. Mas por que eles são chamados assim? Por conta da forma com que eles são escritos. Então existe sempre uma alegoria, existe sempre um simbolismo por trás desses livros. E existem algumas regras de escritas que nós vamos ver. Então a forma literária é a forma de poesia, né? E a forma de poesia ela tem algumas características, como por exemplo a repetição. Então algumas passagens elas vão repetir expressões ou vão repetir palavras. Por que elas fazem isso? Exatamente quando eu repito uma palavra, né? Por exemplo, Jesus dizia assim, em verdade vos digo. Pode ver que muitas passagens em que o Senhor usava a palavra verdade, ele repetia, em verdade vos digo. Então isso dava uma ênfase, dava um destaque. A pessoa parava e prestava atenção porque ela repetia ou a expressão ou a palavra. Então eu coloquei aqui 2 exemplos, vocês vão encontrar inúmeros outros exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui em Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu dei ênfase à palavra Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, diz o Salmo 142:2. E ele repete, com a minha voz ao Senhor suplico. Então esta era uma forma poética de se expressar. Nós vamos ver isso muito em Salmos e algumas vezes em Provérbios. Uma outra situação muito comum é o ritmo. Como as palavras eram escritas, eles levavam em consideração a acentuação ou a chamada sílaba tônica. Então, quando eu digo Senhor, há uma sílaba tônica aí que é o nhor. Então, Senhor. Então, eu dou uma ênfase à segunda sílaba da palavra Senhor. E assim outras. À medida em que eu vou falando isso, e lembrem-se, os povos declamavam isso ou os povos cantavam. Salmos era cantado. Ao mestre do canto, em muitos salmos começa dizendo isso, ao mestre do canto. Então, os salmos eram tocados e cantados. E quando nós cantamos alguma coisa, nós às vezes damos esta ênfase, tá? Quantas vezes, no nosso dia a dia mesmo, quantas músicas nós conhecemos, se o amado prestar atenção, são letras, as letras das músicas que nós cantamos hoje, muitas delas que nós cantamos hoje, elas vêm de salmos. Ou de alguma parte poética de algum outro livro. Pode ser um profético, pode ser um histórico, né? O povo de Deus sempre foi um povo alegre, um povo que cantava, um povo que louvava, que festejava. E isso eles faziam com instrumentos de música. Davi era um músico, né? Com palavras cantadas. Então, por exemplo, aqui, meu querido, é uma coisa que recorre bastante em Salmos. Eles tinham o que eles chamavam de tríade. Então, bendito seja o Senhor. Então, eu tenho 3 palavras com 3 pontuações. E depois a segunda parte era 2. Minha rocha. Então, bendito seja o Senhor, 3, minha rocha.
Às vezes, essa sequência era repetida 2 vezes. Então, eles chamavam isso de dístico, 2 vezes. Tá? Então, quando nós lemos os Salmos, às vezes, nós lemos como uma carta corrida. E não é assim. Nós lemos como uma história. E não é assim. Também não é assim em Jó, também não é assim em Eclesiastes, também não é assim em Cantares. Ou seja, estes livros, eles foram escritos para melodia, para cantar. Eles têm um ritmo na hora de falar. Nós não temos mais este costume, mas era assim para eles. E existe uma coisa também chamada de paralelismo. No paralelismo, é muito comum nós termos a repetição de um pensamento, então eu faço um pensamento, aí eu repito este pensamento. Quando eu repito esse pensamento, ou eu amplio, na segunda vez que eu estou repetindo, ou eu faço uma oposição. Então eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, lá no livro de Jó, ele diz assim, mas pergunta aos animais e cada um deles te ensinará. Então eu estou perguntando aos animais e os animais vão ensinar. E aí ele fala, olha, ele vai perguntar de novo, mas ele vai perguntar para quem? Para as aves. As aves são animais. Então ele amplia o sentido. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Então eu estou ampliando aquilo que eu comecei, eu amplio. Isso é o paralelismo. Isso é o que a gente chama de uma figura de linguagem paralelismo, né? Isso é muito comum em Salmos, em Jó, em Provérbios também. E aí, pode ser que a segunda vez que eu estou repetindo seja uma oposição. Então, por exemplo, em Salmos 45, 7, ele diz, tu amas a retidão. Ele está falando de Deus. E odeia a impiedade. Então eu coloco primeiro que ele ama alguma coisa, depois que ele odeia alguma coisa. Então eu amo o que é reto, eu amo o que é certo, eu odeio o que é errado, eu odeio o que não é certo. Tá? Isso ele chama de paralelismo. Isso é uma figura de linguagem para reforçar uma ideia que se tem sobre alguma coisa. O mais comum é a rima. O mais comum é a rima, jogo de palavras, o acróstico, que a gente fala. O que é o acróstico? Acróstico é quando eu começo, cada linha da minha escrita começa com uma letra. E aí, quando eu vou olhar, as primeiras letras formam uma palavra. Eles amavam fazer isso. Só que isso tem um problema para nós. Não adianta eu colocar aqui um exemplo. Por quê? Porque quando nós traduzimos, eu perco a rima. Porque rima na linguagem dele, mas na minha linguagem pode não rimar. É um jogo de palavras, né? Palavras muito próximas entre si, mas isso na minha linguagem, na linguagem deles é diferente. O acróstico, por exemplo, se eu começo com uma letrinha, né, quando eu traduzo, é outra letra que começa. Então aqui nós perdemos um pouquinho este sentido do que a gente chama de estilo. Tá? Mas eu ainda tenho, no estilo, eu ainda tenho as comparações e as parábolas. E eles fazem muito isso, eles comparam uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra, eles comparam, por exemplo, eles contam, por exemplo, parábolas, né? Parábolas são histórias, né? Então eles contam isso de forma a que quando eu leia, eu fixe melhor porque é um exemplo na minha cabeça. Tá? Então esses eram os recursos do que a gente chama de forma literária. E aqui, amados, bem rapidinho a visão geral dos livros. Né? Eu tenho em Jó uma história, a história do próprio Jó, que trata do sofrimento do justo, a questão, mas o justo pode sofrer? Então a gente vai ver isso no livro de Jó. No livro de Salmos eu tenho inúmeros assuntos. Se o amado quiser, existem chaves, né? Eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre sofrimento, eu quero falar sobre vingança, eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. Então isso tudo
tudo está colocado, inclusive eu posso encontrar no livro de Salmos. Existem essas chavezinhas. Ah, eu quero falar sobre felicidade. Então, existem salmos que falam sobre isso? Sim. Eu quero falar sobre amor. Existem salmos que falam sobre isso? Sim. Então, chaves que você pode encontrar, né? A internet também tem bastante, que falam sobre todos os sentimentos humanos, né? Dor, perda, amor, alegria, tristeza, decepção, né? Então, tudo isso tem ali. Mas tem muito também louvor e adoração. Vejam que a grande parte do livro de Salmos foi escrita por Davi. E Davi era um adorador. Então eu tenho aqui louvor e adoração como pontos principais no livro de Salmos. Em livros de Provérbios eu tenho escritas curtinhas, frases curtinhas, que me levam a ensinamentos. É um livro sapiencial, é um livro de sabedoria. Ele leva a disciplina, ele leva a sabedoria. Filhinhos, né? Então, meus filhos, presta atenção no ensinamento, no conhecimento que uma pessoa mais sábia, mais velha, está passando para vocês. Em Eclesiastes, imagina-se que aqui Salomão esteja falando sobre uma vida sem Deus. E nós podemos resumir esta vida sem Deus como uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Então, Eclesiastes fala sobre isso. Em Cantares, nós temos também um escrito de Salomão que fala especificamente sobre o companheirismo e o amor conjugal. Em algumas partes, os autores entendem que existe uma alegoria, ou seja, existe uma possibilidade de você aplicar isso em relação ao amor de Deus para com os seus filhos, né? Mas efetivamente Cantares foi escrito por Salomão, entende-se que foi por Salomão, para uma esposa que ele amava muito, que era Sulamita. Tá? Então, Cantares é um livro de um amor romântico, é um amor em relação a alguém, a Salomão e a sua esposa. Amém, amados? Bons estudos!